Glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você está na casa do Senhor. Que bom que você veio à casa do Senhor nesse dia tão importante para a nossa nação, mas também importante para as nossas vidas. Amém, queridos? Entramos em mais um mês de outubro. Parece que não faz muito tempo que o ano começou, já está, como diz, chegando aos momentos derradeiros, né? E a cada mês nós temos uma proclamação aqui na nossa igreja, a cada mês nós temos um versículo, um texto básico, do qual nós tomamos por direção para entendermos os desígnios do Senhor. Este mês a nossa proclamação está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 1. Deuteronômio, exatamente. Isso não é nome de dinossauro, não, é nome de um livro bíblico. E diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que o Senhor te ordena, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Vou ler esse mesmo texto para você na linguagem de hoje, para dar mais uma amplitude ao nosso entendimento. Acontecerá o seguinte: se você sempre ouvir a voz de Deus, seu Deus, e for cuidadoso em obedecer todos os seus mandamentos, que eu ordeno hoje a você, então Deus, seu Deus, fará de você uma nação de elite, acima de todas as nações da terra. Amém. Queridos, o tema da palavra hoje fala entre dois montes. Quando o povo de Israel passa pelo Jordão, aquele tempo tremendo, sobrenatural, em que eles finalizam agora uma jornada pelo deserto e estão adentrando a terra da promessa. Quando o Senhor faz todo aquele movimento ali para que eles atravessem o Jordão, o Senhor deu a eles ordens específicas. E o Senhor manda eles fazerem algumas coisas. Primeira delas, o Senhor manda que eles peguem 24 pedras no leito do Rio Jordão. Quando o Rio Jordão secou, vocês sabem dessa história, eu já ministrei aqui semana passada. O Jordão volta no seu curso, as pedras aparecem, eles separam 24 pedras. 12, eles fazem um monumento dentro do leito do rio, o qual depois, quando as águas voltaram ao seu leito normal, desfez. Tinha um significado profético. Qual? Que aquelas 12 pedras representavam as 12 nações de Israel, e que se eles não se mantivessem unidos, se eles não estivessem seguros no Senhor, uma hora eles seriam dispersos. E foi o que aconteceu no futuro. Mas as outras 12 pedras, o Senhor manda retirar e levar com eles e fazer um monumento do lado de fora. Só que não foi feito esse monumento às margens do Jordão. O Senhor mandou que eles pegassem o caminho em direção a Siquém e eles parassem numa mediação entre dois montes, entre o monte Ebal e o monte Gerizim. E ali eles pegassem as 12 pedras e caiassem elas, pintassem elas, colocassem ao pé do monte Ebal. Guarde bem, as pedras ficaram ao pé do monte Ebal. E ali eles escreveriam naquelas pedras a lei do Senhor, para que eles guardassem, lembrassem da lei do Senhor. Muito bem. Quando o Senhor os leva para lá, ele define que 6 das nações de Israel subiriam no monte Ebal e 6 no monte Gerizim. E eles passariam ao meio. Um monte ficava ao norte, o monte Ebal, e o outro ao sul, e eles tinham que passar ao meio dos dois montes. E o Senhor estabeleceu esses montes como o monte da maldição e o monte da bênção. O monte Ebal
ficou sendo o monte onde foram proferidas as maldições, e o monte Gerizim, o monte das bênçãos. Então o povo passava ao meio, e os líderes, os príncipes das nações ficaram 6 em um monte, 6 do outro, e eles iam falando bênçãos e maldições, bênçãos e maldições, e o povo no meio passando e ouvindo. Algumas coisas nós temos para aprender. Primeira delas, querido, nós fazemos escolhas em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida nós fazemos uma escolha. Até quando você se omite, é uma escolha. Até quando você diz assim, eu vou ficar na minha, quieto, não vou fazer nada. Você escolheu não fazer nada. Quando você poderia escolher o oposto, fazer alguma coisa. Até quando você acorda de manhã, você faz logo uma escolha. Eu levanto ou dou mais aquela cochiladinha de 5 minutos? Que muitas vezes esses 5 minutos custa um dia de trabalho, custa uma dor de cabeça, né? Mas foi uma escolha, fruto de uma escolha. Então todos nós, querido, em tudo nós temos uma escolha. E essas escolhas elas vão desde as menores às maiores na nossa vida. Você pode escolher o que comprar, o que comer, entendeu? Ou simplesmente não escolher, deixar que outro escolha no seu lugar, né? Inclusive, há 2 semanas atrás aqui eu até trouxe para você o significado da palavra idiota. Veio do termo grego idiotes, que significa aquele que introspecta em si mesmo e deixa outro escolher no seu lugar. Então, quando você não escolhe, você é um idiota. Por isso é que todos nós temos direito de escolha. Para você não ser um idiota, para você ser dono da sua história, para você ser o gestor da sua história. Então o Senhor os coloca naquela situação para que eles pudessem aprender, escolher entre as bênçãos e as maldições. Porque todas as nossas escolhas, querida, a gente precisa entender que toda escolha possui algo chamado consequência. Qual é o resultado das nossas escolhas? Vamos lá, qual é o resultado das nossas escolhas? Consequências. Quando a gente usa a palavra consequência, a tendência natural é nós usarmos ela de forma pejorativa, dizer que as consequências sempre são coisas ruins. Não, os resultados bons também são consequências. Consequência é tudo que vem na sequência de uma escolha, na sequência de um ato, em sequência de uma atitude, sempre vem uma consequência. Até as leis da física falam isso, para toda ação existe uma reação. Então, para toda escolha, para toda atitude, vai existir uma consequência. O que é que o Senhor queria ensinar com aquele povo? Ele queria ensinar justamente para eles que, ao entrarem numa promessa de Deus, eles deveriam entender que todas as escolhas que eles fizessem dentro da promessa, haveriam consequências, que poderiam ser consequências de bênção ou consequências de maldição. Aquele lugar que o Senhor levou eles, era um lugar que no futuro, alguém iria dizer assim para eles, eu te avisei, seja fazendo a coisa boa ou fazendo a coisa ruim. Aquela figura, querido, naquele momento, após a travessia do Jordão, de entrada na terra, nos traz algo bem importante para nós entendermos. Não basta entrar numa promessa, é preciso escolher o caminho que você andará nessa promessa. Não basta tão somente Deus te dar uma promessa e você dizer assim, eu orei, eu clamei, alcancei a minha promessa, alcancei a minha bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, o alcançar da promessa e da bênção é só o começo. Porque para você manter aquela bênção, você tem que fazer escolhas certas. Porque mesmo dentro da promessa, mesmo dentro da bênção, se fizer escolhas erradas, vai ter consequência. Então o que o Senhor queria ensinar para a nação de Israel e quer nos ensinar esta noite é, mesmo dentro de uma bênção que o Senhor te dá, você precisa escolher os caminhos que você trilhará nesta bênção. Porque se você escolher caminhos errados, as consequências podem ser desastrosas.
Eu gosto de dar exemplos peculiares, pequenos até do dia a dia, da nossa conversa diária, para nós assimilarmos melhor. Talvez para você que está aí cansado de andar nos morros de Cunha, subindo e descendo, você diz assim, eu estou clamando que Deus me deu uma bênção. Deus me deu um carro. Beleza. Deus te abençoa, você adquiriu o carro. Chegou a sua bênção, sim ou não? Mas você tem que escolher os caminhos, como você vai conduzir esse carro. Se você pegar este carro, pegar a estrada e dizer assim, vamos ver se ele voa. Aí cola 2 tábuas de passar roupa do lado, e aí coloca 200 km por hora. Foi uma escolha, certo? Sim ou não? Essa escolha não foi dentro da sua bênção? Foi dentro da sua bênção, o carro foi a bênção que Deus te deu. Agora você escolheu o caminho que você quer andar em alta velocidade, velozes e furiosos. Pode ter consequências desastrosas, mas não está dentro da bênção de Deus? Só o fato de Deus ter me dado como bênção, me dá proteção total? Não. Eu preciso escolher os caminhos dentro da bênção. E era isso que o Senhor queria dizer para a nação de Israel, eu estou dando para vocês uma terra que é uma bênção, uma terra que mana leite e mel, mas vocês precisam escolher quais caminhos vocês vão andar dentro dessa terra. E aí vem o versículo que nós lemos, se vocês, olha, veja condicional, se vocês ouvirem, derem ouvido à minha voz, obedecer cada um dos meus mandamentos, então eu, Senhor, exaltarei no meio das nações, vocês serão entre as principais nações da terra. Porque uma coisa nós precisamos entender, quando o Senhor nos coloca dentro de uma bênção, a gente tem que saber o caminho de administrar a bênção, para que a bênção não se torne problema dentro de nós. Porque a bênção não possa ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Nós temos o clássico exemplo de Abraão. Qual era a maior bênção que Abraão queria na vida dele? Um filho. Fez escolhas erradas para ter esse filho, até que ele se encaixou no que Deus queria, Deus lhe deu um filho. Ok, Isaac, o filho da promessa. Isaac, o filho da minha bênção. É a minha bênção. Mas chegou uma hora que ele colocou Isaac no lugar de Deus no seu coração. E aí já não era mais bênção. Ao ponto que o Senhor disse assim, vamos ter que resolver esse negócio. Porque quando nós entramos numa bênção dada por Deus, é outra coisa que nós precisamos aprender. Só há uma forma de manter uma bênção dada por Deus. Se obedecermos todos, não são alguns, todos os seus mandamentos. Cada bênção que nós recebemos tem uma série de mandamentos que nós precisamos guardar referente a esta bênção para manter a bênção. Qual foi o mandamento que Abraão não guardou quando recebeu a sua bênção chamada Isaac? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele começou a amar mais o filho do que a Deus. Então ele quebrou um mandamento. E na hora que ele quebrou um mandamento, Deus disse assim, tem que tirar o menino de cena. E quando ele leva na montanha, obedecendo a Deus, que era outro mandamento, obediência é um mandamento, é um princípio, é um mandamento dado por Deus, ali ele mudou a história. O que é que o Senhor diz para ele? Agora vejo que você temes a Deus. Mais um princípio, mais um mandamento guardado, temor. E isso trouxe uma reversão. A partir dali, o negócio caminhou. Muitas vezes, querido, é exatamente o que acontece conosco. Nós alcançamos alguns níveis de bênção da parte de Deus, de conquista, de realizações, de sonhos nos nossos corações, mas nós não podemos deixar que esta bênção venha quebrar propósitos e mandamentos de Deus em nossa vida. Por isso é que nós precisamos guardar todos os mandamentos. Vou lhe dar fazer aqui uma analogia para você pensar comigo. Pense você que você está em uma montanha, um penhasco. E agora você está pendurado nesse penhasco por uma corrente. Uma corrente que tem 9 elos.
corrente está presa lá, você está seguro aqui na corrente, ok. Quantos elos precisam quebrar para você despencar de lá? Só um. Não precisa quebrar os 9. Não precisa quebrar os 9 elos da corrente para você despencar. Basta quebrar um. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor, Ele colocou para aquele povo justamente essa questão. Olha, vocês já entraram na bênção. Vocês entraram na terra da promessa. Vocês agora têm caminhos a escolher. Mas não se esqueça que se quebrar um elo, um mandamento, vocês podem colocar exatamente tudo a perder. E aí o Senhor começa a fazer algumas coisas bem didáticas com eles, que a gente precisa aprender dentro das Escrituras. O Senhor manda tirar 12 pedras do meio do rio e manda colocar no pé do monte Ebal. Como eu já falei para você alguns minutos atrás, e você prestou atenção, Ebal era o monte da bênção ou da maldição? Qual? Da maldição. Reflete comigo. O que é que Deus mandou fazer com aquelas pedras? Pintar elas, caiar, ou seja, dar um fundo branco, e depois escrever os mandamentos do Senhor nas 12 pedras. Por que é que o Senhor pega agora e coloca as 12 pedras no monte da maldição e não no da bênção? Ele não poderia pegar essas 12 pedras e dizer, olha, foi lá no monte da bênção. A palavra de Deus não é bênção? Sim ou não? Sim. Mas ele manda botar lá no monte da maldição e não no monte da bênção. E com um outro detalhe. Quando eles saíram lá do Egito, que eles chegaram no Sinai, Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos para eles. Agora Deus manda eles escreverem. Manda que eles mesmos, agora vocês vão escrever, não vai ser mais o Senhor. Vocês vão escrever o mandamento. Porque, amado, algumas coisas a gente precisa entender aqui. Primeiro, quando Deus faz a parte dele, não espere ele fazer a sua, você tem que fazer a sua. Quando Deus determina algo, a partir do momento que Deus fez e determinou, vamos dizer assim, a tarefa dele foi cumprida, agora cabe a nossa tarefa. A primeira tarefa de Deus foi dar a lei, o mandamento. Mas a segunda parte só teria valor, aqueles mandamentos, aquela lei, se o povo obedecesse. Do que adiantaria Deus dar regras, Deus dar mandamentos, Deus dar instrução, se a pessoa não obedecesse? Então ele diz assim, ó, a primeira parte eu já fiz, eu dei, agora vocês precisam escrever, para guardar, memorizar, colocar no coração de vocês e praticar. Outra coisa que nós precisamos entender, por que Deus colocou as pedras no monte da maldição? Porque somente a palavra de Deus tem poder para quebrar todo o nível de maldição contra a vida de uma pessoa. Somente a palavra de Deus. Existem consequências de maldições que nós podemos até resolver de outras formas. Mas para anular, só o poder da palavra de Deus. É só o poder da virtude da palavra de Deus que limpa, que transforma o ser humano, que pode fazer esse trabalho de restauração no coração humano. Então agora o Senhor, Ele pega e estabelece que eles deveriam, eles mesmos escrever, eles mesmos entender. E o texto é muito claro em dizer, olha, se vocês ouvirem, não basta ouvir e guardar alguns dos meus mandamentos. É assim que está no texto? Guardar todos. Porque não adianta, querido, nós ouvimos a palavra do Senhor e não colocarmos em prática. Ouvimos a palavra do Senhor e não colocar ela como regra de referência para a nossa vida. A palavra de Deus, querido, em nossas vidas não é para nós apenas escutarmos no culto 2 vezes por semana. A palavra de Deus em nossa vida é para nós praticarmos todos os dias da nossa vida. E o lugar que eu mais preciso praticar a palavra de Deus é fora da igreja. Porque aqui dentro adorar a Deus é fácil. Aqui dentro obedecer um comando na hora que o Senhor está manifestando a sua presença, a sua glória, é fácil. Difícil
é quando eu estou em uma outra situação e eu preciso colocar esses mandamentos em prática na minha vida. Então, querido, é a questão como eu fiz a introdução dessa palavra. Questão da escolha, daquilo que nós vamos escolher para as nossas vidas. Porque alguns mitos nós precisamos quebrar nessas situações. Primeiro deles, o entendimento sobre o que é bênção e o que é maldição. Vamos começar pelo que mais você não quer na sua vida, maldição. Quando nós falamos em maldição, até pela cultura religiosa que foi implantado nessa nação, entende-se que maldição é algo do diabo. É algo que o diabo fez. É algo que o diabo faz contra as nossas vidas. Isso é uma maldição. Então, na nossa cabeça, sem conhecimento, de muitas vezes religiosa, mas sem conhecimento bíblico, a gente tem que conhecer a Bíblia e não a religião, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Num senso comum se pensa dessa forma: maldição é coisa provocada pelo diabo, é coisa do diabo. E bênção é coisa dada por Deus. Mas a mesma Bíblia que você ler, diz que o diabo não tem nada. Tudo provém de Deus, o Pai das luzes, do qual não há sombra de variedade. Aí você vai começar a entrar em crise e dizer assim: então você está me dizendo, pastor, que a maldição também vem de Deus? E eu vou quebrar hoje o teu altarzinho de engano, dizendo sim, a maldição também vem de Deus. Aí você vai dizer: agora não deu, pastor. Essa aí não vai dar para engolir. Então vamos ler na Bíblia. Tá ok? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo de número 20. O versículo de número 5. Se você quiser marcar na sua Bíblia, quiser marcar aí na sua Bíblia digital também, você pode marcar. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, o versículo 5. Não as adorarás, nem as dará culto, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações com aqueles que guardam meu mandamento. Existe uma outra versão que diz assim: eu sou aquele que visita até a 3ª e 4ª geração com maldição. Com maldição. Então vamos aprender corretamente. Maldição não é uma ação praticada pelo diabo. Maldição é uma permissão das consequências negativas na nossa vida que Deus permite e visita com um objetivo pedagógico, de correção. Aí você vai começar a entender um pouco do caráter de Deus. Porque ensinaram para você um Deus ruim. Ensinaram para você um Deus que quer todo tempo te punir. Ensinaram para você, e talvez a figura que você tem de Deus na sua mente é de um velho com a cara fechada, com raiva o tempo todo, mal-humorado, com um chicote na mão, esperando você errar para ir lá e pá! Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da palavra. Não é. Por isso é que Deus, quando se revela para nós, Ele se revela como Pai. E não como Pai, porque existem muitos procriadores e poucos pais nesse mundo. Pai no sentido daquele que imprime conhecimento e educação. É por isso que nós temos uma qualidade peculiar dentro da nossa personalidade que nós chamamos de caráter. E da onde vem a palavra caráter? Vem da mesma palavra caracteres. Ou seja, quando você está digitando em um teclado de computador, aquelas letras, números, símbolos que vão ali sendo arrumados uma após a outra são os caracteres. Exatamente essa é a função dos pais na vida dos seus filhos, imprimir caracteres.
imprimir na vida deles as características que vão fazer formar o seu caráter. Por isso é que o Senhor ensinou na sua palavra, pais e mães, em Deuteronômio 6, ele diz o quê? Ensina o teu filho em pé, sentado, andando na beira do caminho, e vai mais à frente assim, inculca nele. Inculcar, literalmente seria assim, abrir a cabeça e enfiar lá dentro o conhecimento. Quando nós fazemos isso, nós vamos dando caracteres para os nossos filhos. E o ensinamento que nós passamos de pais aos filhos, queridos, eles são mais aprendidos de convivência do que de palavras. Então, muitas vezes nós dizemos assim para o nosso filho, olha filho, você não pode mentir, porque Deus não gosta, Deus vai punir. Aí a gente já começa a ensinar errado, que coloca medo na criança referente a Deus. Mas quando alguém bate na porta cobrando você, você diz o que para o filho? Fala que eu não estou. Né? Aí você fez o quê? Você pegou caracteres e colocou dentro da vida do seu filho. E aí você imprimiu dentro dele o quê? Minta para se dar bem. E aí ficou o caracteres lá dentro. Você pode agora falar várias e várias outras vezes. Dificilmente ele vai entender. Ele vai guardar. Mas aquele caractere prático ele vai ficar. Então a gente tem que entender que quando Deus visita com maldição, não é para destruir. É para corrigir. Porque muitas vezes na vida, querido, nós só paramos para ouvir Deus nos momentos difíceis, nos momentos conturbados da vida, nos momentos problemáticos, no momento de angústia. Um exemplo que a gente vive no dia a dia, querido. Está tudo bem, você só lembra de um versículo na Bíblia. Deite e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Mas no dia da tribulação, no dia que a maldição bate na sua porta, esse versículo desaparece da sua Bíblia, sim ou não? Você já deita e pega no sono tranquilo? Pode estar o frio que tiver. Você ora. Você desce da cama e dobra o joelho. E ora. No dia que está tudo bem, você diz assim, eu não oro de joelho porque dói. Mas no dia que a maldição vem, você dobra o joelho, coloca a testa no chão, ora, clama, intercede, vira a madrugada orando. Antes de vir a maldição na vida, a gente tem aquela velha desculpa de dizer assim, eu não sei orar. Mas no dia que a maldição vem, a gente aprende rápido, né? Aprende, não precisa nem de professor, nem de instrução. Então, quando o Senhor diz assim, olha, eu sou o Deus zeloso, veja bem, é um ato de zelo, que visito até a terceira e quarta geração com maldição. Ou seja, eu visito para que, vamos trazendo uma linguagem mais populesca para nós entendermos. Eu dou uma apertada para que o indivíduo volte para a rota, para que ele corrija, para que ele mude de atitude, para que ele mude de situação. Então, essa é o modelo pelo qual a Bíblia apresenta as maldições. Agora, antes de falar isso para você, eu lhe disse também que existe algo que anula todos os tipos de maldição. O que é? Representado por aquelas pedras que foram colocadas lá no Monte Ebal? A palavra de Deus. Ou seja, quando você olhar uma situação e dizer assim, isso aqui é uma maldição, não se desespere. Corra para a palavra. E a palavra vai te ensinar como resolver aquilo. Muito fácil. Vou lhe dar exemplos para tentar esclarecer. Muito ouvimos falar sobre maldição hereditária. O que é uma maldição hereditária? O mesmo problema que vem se repetindo geração após geração, geração após geração. Um exemplo de enfermidade. Olha, e isso é tão sério que hoje em dia, até o médico que diz que não acredita em Deus, ele anda pelo mesmo caminho. Você vai lá fazer o exame e ele diz assim, tem alguém na sua família que tem problema de pressão alta? Tem histórico na sua família dessa doença? Não é isso que eles perguntam?
Por quê? Porque muitas vezes se trata de uma maldição, que vem se repetindo geração após geração, o mesmo problema. Ah, todo mundo lá tem problema cardíaco. Meu avô morreu novo com problema cardíaco, eu nem conheci ele. Ah, meu pai tem problema cardíaco, tem um tio que já operou o coração, e não sei quem morreu lá do coração, e o meu já está até palpitando forte, pastor, mude de assunto. Calma. É só ir para a palavra de Deus. E o que é que eu faço? Eu pego a palavra de Deus e vejo que o sangue de Jesus Cristo, ele faz separação. Então eu posso simplesmente clamar e dizer, Senhor, que o teu sangue venha fazer separação entre mim e os meus antepassados. Pronto, a maldição ficou para lá. Que corrija eles. E me dê muitos anos de vida. Quando eu tomo essa iniciativa, eu me submeti ao Senhor e talvez eu busquei no Senhor, eu obedeci ao Senhor, coisas que eles falharam. Então a maldição não alcança. E a palavra de Deus ainda chega mais à frente e diz assim, que, maldição sem causa, não haja pouso na sua vida. Se você não der causa, Deus não precisa permitir que as maldições venham te corrigir. Simples assim. Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. Maldição não é coisa que vem do diabo, que o diabo não tem nada. Pare de dar crédito para o diabo. Pare de dar vantagem para ele. Pare de dizer que foi ele que fez, ou que ele deixou de fazer. Não dê crédito, a Bíblia diz que ele já é derrotado. Não tem nem a chave da casa dele, ele não tem. Pois a Bíblia diz que quando Jesus morreu, foi lá e tomou a chave da morte e do inferno. Não tem nenhum nível de autoridade. O Senhor Jesus também diz assim, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então nem autoridade Satanás tem. Então não dê para ele nenhum atributo. Não dê para ele nenhuma glória. Então o Senhor, ele visita para corrigir, para restaurar, para trazer para o propósito. Então é o que precisamos entender sobre maldição. Sobre bênção. O que é que nós precisamos entender? Bênção também vem de Deus, ok? Bênção não é sinônimo de ausência de sofrimento. Repita comigo, bênção não é sinônimo de ausência de sofrimento. Porque tem gente que tem esse conceito errado também. Ah, eu estou na bênção quando está tudo bem. Eu estou na bênção quando não tem problema. Eu estou na bênção quando o problema está resolvido. Eu estou na bênção quando a conta está paga. Eu estou na... Não, querido. Bênção não quer dizer que vai haver ausência de sofrimento. Então o que significa bênção na palavra de Deus? Que em todo momento que eu precisar, haverá uma intervenção de Deus ao meu favor. Isso é bênção. Foi exatamente o que o Senhor quis ensinar para aquele povo. Aí eu volto lá para as duas montanhas. De um lado eles ficavam dizendo assim, se você não obedecer à voz do Senhor, os seus inimigos se levantarão nessa terra contra você. O Senhor está dizendo. Quebrou o mandamento, quebrou o princípio, vem a maldição, que os inimigos se levantam. Mas do outro lado dizia assim, todavia, entretanto, porém, se você obedecer à voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos, você será a nação de excelência que dominará sobre eles. É a questão da escolha. Então, quando nós entendemos sobre a bênção, nós vamos entender que estar debaixo de bênção é estar debaixo de intervenção de Deus. Todos os dias Deus intervendo a nosso favor. Quem mexe aqui na área da saúde vai poder falar melhor do que eu. Se o indivíduo passar de 40 minutos desacordado em um desmaio, já fica se desesperado pensando que ele vai entrar em óbito. Sim ou não? Mas você dorme 8 horas, apaga geral e não morre. Por quê? Porque a Bíblia diz que o repouso é uma bênção na sua vida. E enquanto você dorme, o que é que o Senhor faz?
Ele protege, Ele luta por você. Então, são coisas básicas que a gente vive no dia a dia que a gente não percebe. O fato de você dormir e acordar é uma bênção, meu irmão. Porque o Senhor guardou a tua vida durante o sono para você não morrer. Ou seja, houve uma intervenção de Deus para que você acordasse. Aí você vai dizer, mas... Porque, sabe, o grande problema do ser humano é que aquilo que é cotidiano do dia a dia, ele não agradece. Enche o peito de ar aí comigo. Quantos agradecimentos hoje você fez pelo ar que respirou? Talvez nenhum. Mas pergunta para alguém que tem problema pulmonar, o quanto que ele valoriza o ar. O quanto que ele agradece a Deus por conseguir respirar. É o básico. É uma intervenção de Deus ao nosso favor. E se nós não aprendermos a ser grato no pouco, nós não vamos ser no muito. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos agradecer no pouco para Ele nos colocar no muito. Então essas coisas do dia a dia. Você quer ver uma bênção que nós estamos assim, guardado por uma intervenção de Deus todos os dias? A bênção da salvação e a vida eterna. Porque a Bíblia diz que o quê? Todo ser humano foi condenado à morte, porque todos pecaram e ficaram destituído, separado, longe da glória de Deus. E o salário, o resultado desse pecado é a morte. Então todos nós estávamos debaixo dessa maldição chamada morte em consequência dos nossos pecados. Mas por que é que nós, quando cometemos um pecado, não morremos de imediato? Porque é uma intervenção do céu a nosso favor, pela redenção de Cristo na cruz do Calvário. E nós não agradecemos todos os dias. Obrigado, Senhor, pela redenção na cruz do Calvário. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado. Isso aí só convém com o aprendizado. No dia a dia nós não aprendemos. Mas quando você aprende, você agradece todos os dias na sua oração pela salvação, pela redenção, pela remissão dos pecados na cruz do Calvário. Então, bênção é Deus estar intervindo ao teu favor. O ser humano, por natureza, é pecador. Todos os dias ele está cometendo seus pecados, suas falhas. E por que é que ele não é destruído de imediato? Porque tem a intervenção do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus Cristo, limpando a cada dia os pecados da sua vida. Então, quando nós começamos a entender esses conceitos, muda a nossa mentalidade, a nossa forma errônea de pensar. Então você não vai sair mais daqui dizendo assim, o dia que a maldição alcançar foi coisa do diabo. Não. O diabo não tem capacidade sequer de lançar uma maldição sobre alguém. Ele só lança se Deus permitir, se Deus quiser usar ele para fazer. Senão ele nem capacidade para isso tem. Ele não tem autorização. É Deus que visita para corrigir, para tratar as nossas vidas. Bênção é toda a intervenção de Deus ao nosso favor, para nos guardar, proteger, nos livrar, nos direcionar. Isso é bênção. Cada vez que o Senhor intervém ao seu favor. Agora, por que é que nós usamos esses conceitos errados de bênção e maldição? Porque nós não queremos assumir a verdadeira culpa. O verdadeiro motivo da vida que nós levamos. E qual é, pastor, que nós precisamos assumir? O resultado das suas escolhas. Por isso que o Senhor colocou lá no monte e diz assim, hoje vocês vão escolher. E quando o Senhor finaliza esse capítulo 28, 29, falando sobre bênção e maldição, ele pega o capítulo 28, 29, e vai explicando sobre bênçãos e maldição, até quando chega lá no 30, e ele diz assim, para fechar, ele diz assim, atenção pessoal, hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha, que foi oferecido para você a bênção e a maldição. E aí completa o versículo dizendo, escolhe. E Deus ainda é tão bom que ele dá a dica. Escolhe, pois a vida. Ele não mandou escolher a bênção, ele mandou escolher a vida. Escolhe, pois a vida, para que viva tu e a tua descendência. Tudo bem, pastor, escolhi estar vivo. Só que a Bíblia diz qual é a vida. A vida eterna é essa, que conheceis a Cristo como o único e verdadeiro Deus. Traduzindo,
O Senhor diz assim: eu coloquei diante de ti todas as escolhas, mas eu vou te dar uma dica: escolhe Jesus. Escolhe Jesus, para que viva tu e a tua descendência, para que viva você e aqueles que vierem após você. O que nós precisamos entender hoje nessa palavra, querido, é que a gente tem que parar com esse negócio de ficar colocando culpa em bênção e maldição. E entender que bênção e maldição não é a regra, é uma consequência. Consequência do quê? Das nossas escolhas. Bênção e maldição é consequência das nossas escolhas. Se você escolher seguir os mandamentos de Deus, sempre haverá uma intervenção de Deus ao seu favor, e isso é bênção. Se você não escolhe quebrar um dos mandamentos do Senhor, o Senhor permite a vinda da maldição. Para quê? Para que haja conserto, para que haja mudança. Era isso que ele queria ensinar aqui para o povo naqueles dias. Era isso que ele queria que aquele povo entendesse, que aquela nova geração entendesse. Para quê? Para que a vida deles, quando entrasse na terra, fosse uma vida abençoada, sempre com intervenção de Deus. Porque eles entrariam numa terra, como é até os dias de hoje, a terra de Israel, cercada de inimigos. E como é que eles iriam prevalecer? Aí o Senhor coloca: olha, eu estou colocando vocês numa terra que eu chamo de bênção, cercado por inimigos. E agora vocês têm uma escolha a fazer. Se vocês obedecerem meus mandamentos, vocês, apesar de serem menor no centro, cercado de inimigo, vocês serão a nação que será exaltada e dominará sobre eles. Agora, se vocês escolherem desobedecer, eles se levantarão contra vocês. E aí basta nós olharmos a história de Israel. Na sequência que eles entraram na terra, veio o período do livro de Juízes. Josué é o livro da conquista, que eles conquistaram a terra. Atos de obediência, Deus mandando, eles obedecendo, errando no meio do caminho, e o Senhor consertando, e foram, até que tomaram quase toda a terra. Eles não obedeceram o Senhor integralmente, de terminar com os 7 povos que tinham na terra. Aí nós vamos observar mais de 1000 anos narrado no livro de Juízes, de forma terrível. O povo estava lá obedecendo a Deus, tudo bonitinho, aí ele resolveu desobedecer. Aí quando eles desobedeciam, Deus permitia a maldição. E qual era a maldição? Uma daquelas nações inimigas vinha e invadia a terra deles. Aí eles passavam vários anos em cativeiro, sendo escravos daquele outro povo, como uma forma de correção. Aí eles clamavam ao Senhor, se humilhavam, se voltavam ao Senhor, se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados. Deus levantava um juiz para ser libertador. Aí o juiz libertava eles. Era uma intervenção de Deus. E aí eles voltavam e diziam: glória a Deus, está tudo certo. Aí entravam de novo no ciclo de pecar contra Deus. Aí pecavam, eram escravizados, se humilhavam, Deus levantava um libertador e libertava eles. Aí eles voltavam no pecado e assim iam. E o que você precisa prestar atenção é que cada vez desse ciclo no livro de Juízes, Deus permitiu uma nação diferente. Por quê? Porque o Senhor tinha dito: as nações também ao lado. Na hora que vocês obedecerem, vocês vão mandar sobre todas elas. Agora, na hora que todos eles poderão se levantar contra seus inimigos. Até a hora que o Senhor escolheu um inimigo específico e disse assim: olha, os outros já cumpriram seu papel. Levantou uma nação chamada Filisteus. E os filisteus foram o principal inimigo da nação de Israel. E é nítido você olhar nos dias do profeta Samuel, nos dias do reinado de Saul e nos dias de reinado de Davi, quando o povo estava voltado a Deus, eles dominavam sobre os filisteus. Mas quando eles pecavam contra Deus, os filisteus vinham, invadiam e tomavam tudo que era deles. Então, hoje, esse mês, a palavra do Senhor para nos direcionar é: se você quer ver a mão do Senhor estendida ao seu favor, você precisa entender que vai ser consequência das suas escolhas. Escolhas. Não tem para onde nós corrermos, querido.
Não tem como nós dizermos assim, eu escolho servir a Deus, eu escolho ao Senhor e tal, mas nisso e nisso aqui não. Olha, isso aqui realmente eu vou obedecer a Deus, tá, mas isso aqui não, isso aqui é muito chato, isso aqui é coisa do pastor, isso aqui é invenção da igreja, não, isso aqui eu não faço. É um elo que quebrou, e quando quebra vem as consequências. Por que Deus disse para eles obedecerem, para eles não entrarem em maldição? Para confirmar aquilo que eu já falei para você. Ele disse assim, olha, a maldição só vai alcançar vocês quando vocês praticarem atos como esses. Adorar outros deuses e fazer imagem de escultura. Por quê? Quebrou um princípio de adorar somente ao Senhor. Segunda vez que a maldição entraria nos problemas relacionados à família e ao lar. Não seguir o que o Senhor estabeleceu para a família e para o lar. Também é alcançado com maldição. Terceiro, o Senhor disse também que ele seria alcançado com a maldição quando ele não respeitasse a propriedade do outro. Aquilo que pertencesse ao outro, aquilo que era de propriedade de outro. Por quê? Porque quebrava o princípio da honestidade. O Senhor disse também que eles seriam alcançados por maldição quando eles não se importassem e não exercessem justiça sobre as pessoas mais vulneráveis, como órfãos, viúvas, deficientes, estrangeiros, e pelo contrário os maltratasse, seriam alcançados com maldição. Mas todas as vezes que eles fizessem o contrário, que eles amparassem o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, a casa deles seria abençoada, seria próspera. Teria fartura na sua casa. Quando ele respeitasse a propriedade do próximo, o Senhor também os daria a ele bens, para que eles pudessem regozijar. Quando eles cuidassem da sua família, ali o Senhor ordenaria a bênção. Ao ponto dele dizer, olha, quando vocês obedecerem ao Senhor, que a casa de vocês foi um lugar de adoração ao Senhor, o Senhor chega a dizer nesse texto que nem mulher estéril haveria. Porque naquela época o entendimento era, a mulher estéril já estava debaixo de maldição. Não haveriam. Então, queridos, o que nós precisamos guardar, e que esse mês o Senhor fale muito alto conosco, nas nossas vidas, nos nossos corações, que é tempo de nós levantarmos altar ao Senhor, nos nossos corações, altar que a oferta chame-se obediência, que a oferta se chame submissão, que a oferta se chame obedecer os caminhos e os princípios do Senhor nas nossas vidas. O Senhor, quando os tirou eles do Jordão e colocou dentro da terra, o Senhor disse assim, caminhe em direção a Siquém. O que significa isso espiritualmente para nós? É um lugar, querido, que Deus preparou para nós passássemos. E quando nós passássemos neste caminho, nós precisamos tomar decisões. E se tem algo que atrapalha as nossas decisões, são as nossas emoções. Tomar decisão no calor dos problemas, de cabeça quente. Como isso é terrível para as nossas vidas. Como é complicado para as nossas vidas. Mas, se queremos tomar decisões certas, querido, o Senhor é tão bom que Ele já nos deu um manual para nós observarmos aonde nós vamos tomar nossas decisões. E esse manual é a sua palavra. Por isso é que Ele pegou as pedras e disse assim, olha, coloque no pé do monte da maldição. Porque todas as vezes que vocês passarem por lá, vocês olharem para o monte da bênção, lá já está dizendo, obedeça, 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 e você vai andar em bênção. Ok. Na hora que eu virar para o monte da maldição e querer desobedecer, eu tenho que olhar para a palavra e dizer assim, mas o que é que a palavra diz? Resumo. Se temos que tomar decisões, e vamos tomar, porque escolha todos os dias nós vamos fazer, escolha pelo que diz a palavra de Deus. Lá já está dado todas as dicas de como nós vamos escolher. E quando nós escolhemos pela palavra de Deus, querido, nenhum nível de maldição chegará à tua casa e praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós olhamos segundo a palavra de Deus. E por isso é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Porque na hora de tomar uma decisão, a gente tem que pensar assim, o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre isso? E na hora que, por mais que aquilo que a Bíblia diga sobre isso não é o que eu goste, mas o obedecer
provoca uma intervenção de Deus ao meu favor. Provoca uma intervenção do Senhor para resolver a situação, ao ponto que desobedecer tira essa intervenção de Deus e somos alcançados pelas maldições. A nação de Israel passou por isso. No tempo que eles obedeciam, a mão do Senhor os protegiu e nenhum dos seus inimigos tinha poder contra eles. Mas quando eles desobedeciam, o Senhor retirava a sua mão e os inimigos alcançavam. Até que chegou uma hora que eles resolveram quebrar a banca. Aquilo que o Senhor deixa, a gente deixa para depois. Não gosta de ficar ouvindo os sacerdotes, ir ao templo, entregar o dízimo corretamente. Deixa para lá, eu vou ficar na minha casa, eu vou fazer meu altarzinho ali, vou fazer minha própria adoração. Terminou numa maldição chamada cativeiro. Foram levados cativos, perderam agora a terra, perderam todas a terra, que eu volto lá no começo dessa palavra, foi dado por bênção. Perderam. Agora foram ser cativos num país estrangeiro. Mas quando eles se arrependeram e se voltaram ao Senhor, o Senhor o restituiu como um forte e colocou de novo na terra da promessa. Bênçãos o Senhor quer te dar todos os dias, querido, amém? Mas dentro das bênçãos tem caminhos para ser escolhidos. As bênçãos de Deus só permanecem na nossa vida quando nós escolhemos os caminhos certos. E o caminho certo é aquele que tem base na sua palavra, que é a verdade. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você. Antes de nós orarmos, eu queria colocar de novo o versículo aqui do nosso, que é a nossa orientação para esse mês. Se atentamente fizeres o quê? Ouvires a voz do Senhor teu Deus. Só ouvir já está resolvido? Por isso que o versículo continua. Tendo cuidado de fazer o quê? Guardar todos os seus mandamentos. Então o que o Senhor está dizendo? Ouça atentamente. Mas não apenas ouça. Guarde todos os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te ordena. Teu Deus o exaltará sobre todas as nações da terra. Aplique no particular para você. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor meu Deus e ter cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor hoje me ordena, o Senhor me exaltará em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer situação que eu estiver, em qualquer momento da minha vida, o Senhor exaltará. O Senhor fará com que eu entre na bênção, que eu entre na porção, que eu entre naquilo que o Senhor estabeleceu. Mas para mim permanecer lá, eu preciso observar minhas escolhas. E as escolhas certas é aquelas que estão respaldadas na palavra de Deus. Que você possa, querido, tomar suas decisões respaldado na palavra de Deus e tenha certeza que haverá uma intervenção de Deus ao seu favor. Eu quero profetizar sobre a sua vida que este mês é mês de intervenção de Deus ao seu favor. É mês de intervenção do Senhor sobre a tua casa, sobre os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos. E talvez até hoje você diga assim: pastor, mas eu já clamei, eu já lutei, eu já busquei. Olha, tem umas coisas que eu já até desisti. Mas o Senhor está dizendo para você: não é para desistir, é só para observar os mandamentos. É só para guardar os mandamentos no coração e obedecer. É para você fazer isso. E quando você fizer isso, o Senhor, o teu Deus, Ele vai tomar pelas mãos, vai colocar os teus pés firmes sobre uma rocha, da onde ninguém poderá te derrubar, ninguém poderá roubar, ninguém poderá tirar da tua vida. Que este mês seja um mês de nós alinharmos os nossos caminhos, alinharmos nas decisões que nós temos que tomar, baseado no que diz a palavra de Deus. Não tome decisões baseadas no seu sentimento. Não tome decisões baseadas naquilo que há um desejo no seu coração. Mas tome baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E tudo te será bem sucedido em nome de Jesus.
Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome essa noite neste lugar, porque tu és bom e a tua fidelidade dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, Senhor, por esse nível de advertência que o Senhor tem sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, é que nós clamamos essa noite. Que o Senhor nos tome pelas mãos, nos conduza, meu Pai, com mão forte e poderosa, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Que o teu favor, Senhor, esteja estendido sobre as nossas vidas e os nossos corações, de uma forma tremenda e sobrenatural. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, colocar os nossos corações diante de Ti, Senhor. E se cometemos algo que tem desagradado o Teu Espírito, nós Te pedimos perdão, Senhor. Nós nos humilhamos na Tua presença e dizemos: venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, não a nossa. A Tua vontade que é boa, soberana e não nos acrescenta males, Senhor. Seja ela estabelecida sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, colocamos também a nossa nação. A Tua palavra está falando, Senhor, sobre nações também. Que a nossa nação, o povo da nossa nação possa voltar o coração a Ti como único Deus e Senhor verdadeiro. Ah, Deus, que nações escolham nos seus caminhos, coloque o Senhor em primeiro lugar. Que coloque os seus corações em Ti, Senhor, em primeiro lugar. E que em tudo, Senhor amado, a Tua mão de poder e de graça possa ser estendida e abençoada para a honra e glória do Teu nome. Que possamos ser direcionados pelo Senhor nos caminhos, nas decisões que estamos tomando, Senhor. E que possamos ser bem-sucedidos. Profetizamos que este mês, Senhor, Senhor, é um mês que a Tua intervenção de bênção estará sobre nós, que a Tua intervenção de bênção estará sobre as nossas vidas, Senhor, que as maldições, Senhor, elas não prevalecerão, mas clamamos pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que perdoa, Senhor, de todo pecado e retira toda a iniquidade. Clamamos pela intervenção do Teu sangue sobre a nossa nação também, Senhor, retirando os pecados, Senhor, não permitindo que as maldições se estabeleçam, mas que se estabeleça, Senhor, a Tua palavra que é a verdade. Estabeleça o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas e os nossos corações. Que seja um mês, Senhor, de desatar em nossas vidas, de mudanças, Senhor amado, de escolha, de mudanças de atitude, meu Pai, para que o Teu nome seja estabelecido sobre as nossas vidas e os nossos corações. Venha a nós o Teu reino, Senhor. O Teu reino que é de paz, que é de soberania. O Teu reino, Senhor, que é de louvor, que é de adoração ao Teu nome. O Teu reino que é formado de homens e mulheres, filhos do Deus vivo, Senhor. Vem no Teu reino, estabeleça a Tua vontade sobre as nossas vidas e os nossos corações. É o que nós, Senhor, clamamos essa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém.